O meu problema, ou o nosso problema, é com o comportamento da UNITA, comportamento de traidor, porque a partir do momento que a UNITA coloca filho de um estrangeiro para concorrer às eleições, está a retardar o desenvolvimento deste país. Em nome do Criador do Universo, Clemente, o Misericordioso, angolanos e angolanas, mais uma vez aqui eu vou ser o Mos Khalifa. Eu sei que nós angolanos temos uma cultura de não discernimento e por termos essa cultura, acabamos então não compreender, porque a não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar, porque a mente humana não serve para nada, senão para usar. Primeiro, eu gostaria que os angolanos compreendessem a diferença entre a informação e a descrição. Por exemplo, choveu bastante. E por chover bastante, todos os repórteres vão descrever sobre o que realmente aconteceu. Mas é o que o povo já sabe, porque enquanto o povo vive na prática a degradação social, a imprensa vai dar a descrição da degradação social. Logo, isso não muda o comportamento social nem o comportamento intelectual dos angolanos. O que tem que se fazer é informação. O que realmente é informação? Transmitir aquilo que o povo ainda não sabe. Transmitir aquilo que o povo precisa saber. Por exemplo, as pessoas dizem que o Mos Khalifa só critica a UNITA. Primeiro, nós temos absoluta certeza, criança, mamã, papá, que o MPLA não sabe governar. Isso não é mais uma novidade. Se o Mos Khalifa vir dizer aquilo que realmente está na compreensão de todo mundo, o que é que muda na mente dos angolanos? O MPLA é o fato que nos apresentou que não tem habilidade de fazer, não consegue fazer. E o MPLA, nesses aspectos, foi realmente honesto e verdadeiro, mostrar a sua deficiência, a sua incapacidade. Se eu vir aqui dizer aquilo que o angolano já sabe, não muda realmente a mentalidade do angolano. O que eu tenho que fazer? Nós temos que falar a quem promove esperança, a quem nos diz que vai governar, a quem nos diz que vai apresentar algo melhor. E por que não apresenta? Não apresenta porque, vamos lá, nós temos uma Constituição. E todos os angolanos sabem que essa Constituição existe. O que a Constituição angolana diz? Filho de estrangeiro, cujo pai e a mãe é estrangeiro, não pode atingir o cargo máximo deste país. O pai do ACJ é cabo-verdiano, é português. A mãe do ACJ é cabo-verdiana. Na nossa lei, não é um Mos Khalifa, não tem um partido político. Na lei angolana, o filho de estrangeiro que nasceu aqui não pode chegar a presidente. Agora, por que a UNITA nos apresenta filho de um estrangeiro que, mesmo vencendo no voto, jamais pode ser presidente para concorrer à presidência? Agora eu pergunto para os angolanos, quem está a atrasar a nossa vida durante 10 anos? Porque mantendo o ACJI, sabendo que ele não pode ser presidente, mesmo querendo ser, mesmo que os angolanos o votam, ele jamais vai ser presidente de Angola. Não, porque o Mos Khalifa não quer. Então, o Mos Khalifa, como entende da lei, o Mos Khalifa está a dar a descrição aquilo que os angolanos não querem fazer. Por quê? Porque não é da cultura angolana ler. Então, os angolanos pensam que o Mos Khalifa está contra a UNITA, está com o ACJ. Não, contra o ACJ. O ACJ e a UNITA é que está contra os angolanos a partir do momento que coloca alguém que não pode concorrer à presidência. Para terminar, o João Lourenço deu um discurso no Quilamba, onde João Lourenço disse: vocês aceitam aquele que realmente quer ser presidente aqui, mas também em outro país ele pode ser presidente? Porque em Portugal o ACJ pode ser presidente, porque o pai dele é português. Em Cabo Verde o ACJ pode ser presidente, porque a mãe é cabo-verdiana. Mas em Angola, a Constituição angolana não permite isso. Não é o Mos Khalifa, significa. Quem está então a atrasar a nossa vida é o partido que apresenta um candidato errado para concorrer a uma eleição que todos têm certeza que não pode ganhar, porque a Constituição não permite. Não sei se o irmão consegue me compreender. Primeiro, eu disse, está no embrionário. Eu acho que está a nos faltar discernimento, está a faltar exercício do raciocínio. Vamos lá, o MPLA não sabe governar, o MPLA é criminoso, o MPLA é assassino, o MPLA é corrupto. Quem não sabe isso em Angola? Quem não tem informação sobre isso? Quem não tem essa percepção em Angola? Quem, por exemplo? A UNITA está a prestar serviço ao MPLA a partir do momento que a UNITA se permite colocar um candidato, porque a UNITA é a nossa esperança. A UNITA promove esperança. Logo, quem lê, quem estuda, vai fazer um diagnóstico a partir da lei se esse homem que a UNITA nos apresenta pode ser presidente ou não. O seu problema é a UNITA ou então a CJ? Não, o problema é como a UNITA se comporta. Entendem como a UNITA se comporta. Nós queremos tirar o MPLA.
Não é assim? Mas para tirar o MPLA temos que fazer o quê? Tem que ter um candidato cujos pais devem ser angolanos. O seu problema é com a UNITA ou com a CJ? Eu já disse, o meu problema, ou o nosso problema, é com o comportamento da UNITA, comportamento de traidor, porque a partir do momento que a UNITA coloca filho de um estrangeiro para concorrer às eleições, está a retardar o desenvolvimento deste país. E eu estou tentando ajudar a UNITA, ser transparente, remover o filho de estrangeiro e trazer um cidadão angolano para concorrer e destruir o MPLA. É isso que as pessoas não estão a entender. O ACJ não vai ser presidente, não é porque eu não quero, mas não pode ser, porque tem chat GPT, tem Google, angolanos de Cabinda ou Cunene, vão nas redes sociais, escrevem assim: um filho de estrangeiro que nasce em Angola pode ser presidente neste país. A Constituição, não é o Moço Califa que está a dizer, diz que não. Os juízes do Supremo poderiam dizer, os juristas nesse país poderiam dizer. Por que eles não falam? Porque mantendo o ACJ como presidente da UNITA é melhor para a manutenção do MPLA. Porque o ACJ pode vencer no voto, não vai ser presidente. Então isso é atrasar o desenvolvimento de um povo que está a esperar durante anos e a UNITA não traz essa informação. E quando o Moço Califa traz para informar, as pessoas começam a dizer, não, essa aqui já está a serviço do sistema. Pois, eu já não entendo se a UNITA é democrática ou não. A UNITA veio para Luanda, disse que trouxe a democracia. A democracia é o quê? É criticar somente o regime que já provou para todos nós, por exemplo. Eu não sei, eu nasci em Luanda. Desde que eu nasci aqui, eu sei que o MPLA não sabe governar. Isso estava na consciência de poucos angolanos. Hoje, por exemplo, choveu. Quem não tem noção que o MPLA é irresponsável? Quem não tem essa noção, quem não tem essa percepção, quem não tem essa informação factual, quem me mostra, por favor, neste país? Zungueira, criança, todos estão por baixo da inundação, todas as famílias estão a morar na rua, todos, mas eu vou vir aqui, o MPLA não sabe governar, isso muda em quê? Quem faz isso? São influência, ativista não faz isso. Ativista não se aproveita da fragilidade de quem já mostrou não sabe governar para dizer não sabe governar. Esse está em busca de popularidade, está em busca de fama. Então o que vocês chamam de ativista não são ativistas, são influência. Tentam influenciar o povo, ter uma falsa percepção que a oposição vai trazer a solução. Claro que sim, mas para trazer essa solução precisa de quê? Transparência, tem que transparecer. Se não transparecer, meu irmão, nada vai mudar. Por isso é que o MPLA vai vencer as eleições de 2027. Mas por quê? Por que o MPLA vai vencer? Mesmo no fraude, por que vai vencer? Porque o ACJ, na Constituição, ele não pode ser presidente. Não fui eu. A ACJ deu uma entrevista em Portugal. Todos vocês sabem. Por que vocês não falam isso? Jornalista, repórter. Por que não falam isso? Está na rede social. O ACJ disse, eu venci as eleições, mas não me permitiram ser presidente porque meu pai é português e a minha mãe é uma escrava cabo-verdiana. A ACJ falou isso. E quando você entra na Constituição, a questão deixa bem claro. Filho de estrangeiro que nasce em Angola não pode ser presidente, assim como o filho de chinês. Se nascer aqui angolano, assume alguns cargos específicos, como deputado, juiz, mas presidente, cargo máximo, não pode. Agora eu pergunto para a UNITA, por que a UNITA colocou o ACJ? Se eles entendem de lei, por isso que eu disse que a UNITA é um ninho de quadrado e não de quadros. As pessoas não entendem isso. As pessoas não estão entendendo. Agora, nós é que estamos a sofrer. Agora é triste as pessoas ainda vir aqui. Por que você é contra a UNITA? Eu acho que o repórter não deveria me fazer esse questionamento. Não posso fazer porque eu sou cidadão e como cidadão tenho por responsabilidade criticar o MPLA e a UNITA e qualquer palhaço que se apresentar como partido político. Eu tenho essa responsabilidade. O problema é que quando você atinge um pouco de mais discernimento e os outros estão ainda no estágio de macaco, começa a dizer que não, por que você é contra a UNITA? Porque não sou contra a UNITA. Eu sou contra a irresponsabilidade, contra o mau comportamento que a UNITA e outros partidos estão a apresentar. Não sou. Por exemplo, o Prajá sabe disso, que o ACJ não pode ser presidente. O Luís de Castro sabe disso, porque eles falam bonito, entendem de lei. Mas por que não informam este povo? Os ativistas que vêm aqui, cabeças grandes e barrigas grandes, todos gordos, de tanto falar miséria, 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 sabem disso. Por que não falam? Informa o povo e não dão descrição, já disse, doutor. Descrição é você falar aquilo que o povo já tem a percepção. Informação é trazer aquilo que realmente não está no nosso dia a dia. E isso faz o povo entender, como eu estou a dizer, o que é informação. A CJ não pode ser presidente. Não é porque o MPLA não quer. Porque este país tem uma Constituição, tem uma lei, Carta Magna, onde está escrito:
filho de estrangeiro não pode ser presidente. Isso chama-se informação. A partir de agora o povo vai na rede social, vão ir buscar, falar, agora estão nos fazer entender. Agora, não é por isso que o ACJ está todo na terra dos brancos. Por que o ACJ está todo na Europa? Chamar os brancos para vir fazer fiscalização às nossas eleições. Por quê? Porque o ACJ acha que esse país ainda é no tempo da escravidão, onde os brancos podem colocar filho de estrangeiro na presidência, como colocaram Agostinho Neto, como colocaram José Eduardo Santos. Mas esse tempo já passou. Esse país agora tem uma Constituição que foi feita, analisaram quem pode ser presidente e quem não pode ser presidente. Mas ele... Presidente João Lourenço é angolano? Primeiro, há uma... Essa pergunta gostei, porque eu também que todo mundo fala, então você só está dizendo o ACJ. Vamos lá. Primeiro, dizem que na nossa Constituição angolana, ele diz o seguinte: filho de um angolano com um estrangeiro pode ser presidente. Então, se dizem que a mãe do ACJ é benguelense, o pai é cataguense, se for isso, ou se for verdade, então significa que o ACJ pode ser, o João Lourenço pode ser presidente. E se o pai realmente é angolano ou é malanjinho, mas a mãe dele é estrangeira, ainda assim o ACJ, o João Lourenço pode ser realmente presidente. Pode ser presidente. Mas se o pai realmente do João Lourenço e a mãe do João Lourenço é estrangeiro, também não pode ser. Para isso nós temos que agora estudar. Como nós angolanos somos muito atrapalhados por causa da fome, achamos que qualquer gorila pode chegar lá e nos governar. Esse país vai começar a mudar. Este país precisa de líder e não de político. Isso que o angolano não está tendo ainda essa compreensão. É isso que eu disse. Todo mundo diz que a mãe dele é pai catanguês, ele nasceu catangue. Porque a angolano tem que ir na Constituição. Na Constituição. Se ela é certa ou errada, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que temos que apoiar no que está escrito na Constituição. Então, se a nossa Constituição diz filho de angolano que nasce em Portugal, mas a mãe realmente é angolana, a partir da linhagem materna ou paterna, ele pode ser presidente. Mas os dois não podem ser... os dois estrangeiros... Que é o contrário do ACJ. O ACJ, mãe, é cabo-verdiana. O pai... português. Na nossa Constituição, um tem que ser angolano. E ele nasceu em Angola? Ele pode nascer em Angola. É tipo filho de chinês. Os dois são chineses. Chinese. You know what it is. O filho nasce aqui. Esse filho não é angolano de primeira. Porque ele pode assumir alguns cargos específicos, mas não um cargo máximo. O angolano de primeira é aquele que cuja mãe e o pai são angolanos. Avô, bisavô. A partir daí ele pode ser presidente por linhagem sanguínea, paterna ou materna. Nossa Constituição diz isso, não é um Moscalifa. O problema é que a UNITA é um ninho de quadrado e não discernem. E eles sabem que esse povo angolano está numa ignorância tremenda. E qualquer merda que eles vão falar, desculpa, por expressão, o povo vai acreditar. Aí começa a jogar. Eles também não estão a ser enganados? Enganado aonde? Pelo ACJ. Não, o ACJ é aquele mestiço que conseguiu controlar os negros domésticos. Eu estou a te dizer, é como se fosse o Luati Brown. Não vê como é que ele se comporta com nossos policiais. Eu morei em New York. Em Nova York, o comportamento do Luati Brown já poderia ser estancado, porque aqueles brancos não gostam do comportamento de certos mestiços. Porque aqui em Angola tem uma cultura. Você, quando é preto, escuro, tenta afrontar um policial a partir de defender os teus direitos. O polícia angolano te dá um monte de bofatada, um monte de porrada, um monte de purete, porque está estigmatizado na mente do policial que negro pode ser torturado, pode ser humilhado, pode ser destratado. Mas um mestiço que realmente falar frente a frente com um branco, com um policial negro, o policial não tem coragem de fazer nada. Mesmo este cidadão tentar agredir o policial de forma verbal, tentar constrangir o policial de forma moral, o policial negro não consegue fazer nada em mestiço nesse país. É aí onde tem a vantagem do Luati Brown e outros ativistas escuros. É aí onde tem a vantagem, porque nós sabemos, se tocarem no Luati Brown, todos os brancos vão vir aqui e nós, bandos de gorila, vamos aplaudir. Pegam o João Fiocó com o João Bonhão e lhe levam, porque mexeu um mestiço. Não é assim. Nós precisamos nos auto-aceitar, nos auto-gostar, nos auto-amar. Não temos que depender que os brancos têm que ditar regra na nossa terra. Mais ou menos assim. Cara, para ser sincero, a paz é a coisa mais essencial que uma nação deve conquistar, apesar dos problemas que ainda existem. Mas também, se não existisse a paz, não poderia se resolver certos problemas. Uma das coisas que o angolano não está a compreender, existem dois tipos de chuva. Eu sou muçulmano xiita e Deus fala,
tem dois tipos de chuva. Tem a chuva de inundação, que ela não serve para a produção agrícola, porque ela mata a plantação. E tem a chuva de plantação, aquela que apenas molha o chão e você planta e cresce. Essa chuva que produziu inundação é sinal, Deus fala, é sinal que as coisas não estão bem. O que está a faltar na nossa liderança, no nosso governo, é pensadores. Nós não temos pensador. A China se tornou o que se tornou porque tem pensadores. A Rússia tem pensador. O Irã tem pensador. Estados Unidos tem pensador. Essas pessoas pensam e dão uma descrição. O que pode se fazer, o que não pode se fazer. Nós em Angola realmente temos bobos da corte, escravos com qualificação, negros de estimação, negros domésticos. Olha só o que aconteceu com os generais angolanos. Aquilo é uma vergonha. Receber lá um vagabundo que veio de Portugal porque é general. General aonde? Não são os portugueses que nos humilharam, desmaltaram, nos segregaram, desprezaram. Não são os portugueses que nos estruparam. Você vê um bando de general puxar saco de um general que não veio não sei aonde. É muito complicado. Então, o que está a faltar em nós é mesmo um líder que explica a realidade, que traz informação e não descrição do que já aconteceu, porque não adianta dizer, alô, cidadão, estou aqui a informar, sou repórter e tal, o povo está inundado. Já está inundado. Tinha que se falar antes de acontecer isso. Os líderes têm a visão de águia e não de galo voa. Isso que as pessoas não estão entendendo. O galo só vê no chão, a águia vê 360 graus. Ele vai te explicar o que realmente vai acontecer. Líderes são assim. Líderes são assim. Olha, eu tenho um projeto, eu tenho uma estratégia de tirar o MPLA no poder. O MPLA sai em 2027. Mas explicar aqui, isso faz o MPLA se proteger. Sem tiro, sem dar um tiro, o MPLA sai. Sem dar um tiro, o MPLA sai. Como? Mas o problema é que os membros da UNITA não são democráticos, não conversam, não têm empatia, tá entendendo? Tem espírito de traidor, como o nosso querido irmão que Monteiro, coitado, que Deus o julga consoante as suas boas, suas maus ações. Eu acho que vão dizer, ele está dizendo Deus. Sim, nós todos quando estamos vivos falamos o quê? Deus é justo, Deus é justo. E quando morre alguém, descansa em paz. Quem é você para dar o decreto? Quem vai descansar em paz, quem não vai descansar em paz? Quem é você? Então Deus é um macaco, um gorila que aceita todo mundo que vai surgir lá. Amanhã também o Moço Califa morre, que Deus o tenha, que o Moço Califa descanse em paz. Não, vocês têm que dizer que o juiz do Criador do Universo sentencia o Moço Califa consoante as suas boas e mal ação. Essa é a palavra correta. Porque quando a gente começa a dizer descanse em paz, vamos fazer que o nosso povo continue na promiscuidade, futilidade, imoralidade e bebedeira. Porque quando morrer vai descansar em paz. É assim. É assim mesmo que nós queremos. Nós temos que fazer país, temos que fazer nação. Mas para isso precisamos falar a verdade, desprivatizar a mente dessa sociedade angolana. Ok, muito bem. Muito obrigado, Moço Califa, por ter vindo para os estúdios da TV Mayombe para falarmos um pouquinho. Eu que agradeço, né? Eu também, outra coisa, eu não estou aqui suplicar para que os angolanos me aceitem. Eu não estou aqui suplicar para que os angolanos concordem. Eu vim de um país cujo eu vivi lá há 25 anos. O que vocês idolatram, o que vocês esperam, o que vocês suplicam, democracia. Como disse da outra vez, democracia não vai mudar nada. Democracia não vai mudar este país, porque não mudou os Estados Unidos, não mudou o Brasil. A imoralidade, futilidade, promiscuidade, todas essas coisas, elas são praticadas nos estados que nós chamamos democráticos. É preciso que haja uma disciplina, uma ordem única que o primeiro passo é tirar o angolano da degradação social que se encontra. Esse é o primeiro passo. Depois vamos falar de democracia. Porque quando se fala realmente de democracia e se basear na degradação social, é claro que a degradação social vai sempre continuar. A pobreza, a fome, a miséria. Porque nós vivemos num país, para terminar, onde a oposição precisa da fome dos angolanos. Onde o ativista precisa da miséria dos angolanos. Por quê? Porque eles são influência. Eles são influências, quer dizer, influenciar o povo, ter uma revolta, para se revoltar contra a situação que acontece, que no fundo, só vai dar o que deu em Moçambique. Tiro, tiro e tiro, porque todos vêm aqui, gritam, jubileu, não sei o quê, por que você não sei o quê? Mas quando o MPLA saiu para dar tiro daquela estia, naquela marcha dos taxistas, estava onde os ativistas? Todos se esconderam, todos fugiram. Eu sou corajoso, eu estou pronto para morrer, por que você não foi lá? Você está pronto para morrer só no microfone falando. Por que você não foi lá, ativista? Todos se esconderam. Quem morreu são as zungueiras. Quem morreu são os jovens. Quem morreu são as tias.
Depois de um tempo, veio as eleições, todos estão a surgir de novo. 2027, vamos sair todo mundo na rua, vamos enfrentar o MPLA. Preste atenção, o MPLA estratégico não se enfrenta com a brutidez, não, é com estratégia. É com inteligência para se remover o MPLA. Com brutidez, não se tira o MPLA, eu nasci aqui, cresci aqui, eu sei. O MPLA parece que perdeu. Não perdeu. O MPLA é estratégico. O que nós temos que fazer é encontrar partido sério, com liderança séria. E vamos ajudar a tirar o MPLA com uma estratégia. É por isso que eu disse, eu tenho a estratégia de tirar o MPLA. Rápido assim. Mas eu dependia do partido que realmente não é honesto, só que não é honesto. Porque é o partido também que está a perseguir para me matar. A UNITA. É a UNITA que eu poderia usar a UNITA, informar a UNITA como tirar o MPLA. Mas a UNITA está a mandar jovens como Luther King me dar uma porrada. Se ele está a falar, o Moço Califa tem que levar uma porrada, mas eu não falo muito. Não gosto de falar muito. Eu sou muçulmano xiita. Não tenho medo. Eu não sou de se curvar, porque não, vai ser do MPLA. Não. Eu, desde que me tornei muçulmano, eu aprendi uma coisa. Morre, mas não trai o Criador do Universo. Você pode trair uma nação, trai a família, trai a mulher, trai os filhos, mas não trai a verdade. Não trai a verdade. Porque a verdade é o único caminho que te leva à libertação. Assim disse o filho de Maria. Então as pessoas falam assim, Moço Califa, não sei o quê, vamos lhe pegar. Eu se cair, vão cair muitos. Eu se cair, vão cair muitos. Muitos vão me seguir. Não é com feitiço. Vão lhes bater a porta também. Você matou o que nós tínhamos como esperança. Não devias. E eu não falo muito, não respondo. Então a UNITA deveria ser um partido que poderia acolher, porque nós de Luanda já estamos cansados com o MPLA, mas a UNITA não faz. É tribalista, é segregador. Olha só o que aconteceu com o nosso jovem Wilson Papo Reto. O Wilson Papo Reto cresceu no MPLA. 2022, nós, Caluanda, nós, Camundão, nós, Monaubata, acreditamos no discurso da UNITA. E nós mostramos que Caluanda não trai. Fomos todos a UNITA e votamos e colocamos realmente a UNITA na vitória. O que a UNITA fez? Vão só em casa e vamos resolver isso na instituição do criminoso MPLA. Vamos em casa. Vota e senta. É isso que você está a dar para nós, ACJ. Pronto. O que está acontecendo? Os ativistas que ontem realmente acharam que a UNITA e tudo, estão a voltar no berço do seu pai chamado MPLA. Estão a voltar. Por quê? Porque são fracos não. Porque a UNITA não mostrou fortaleza para segurar esse jovem. Não mostrou. É a mesma coisa. O Prajá foi aprovado. Por quê? Porque o MPLA teve poder de aprovar o Prajá? Não. Porque a UNITA desprezou o Mano Abel. E o MPLA aproveitou, falou, traz aqui, vai. Aprovaram Luiz de Castro, por quê? Porque são jovens que em 2022 apoiaram a UNITA. A UNITA é como então? Não, aqui é só por esticar lingon, em doculheve reli, o alele, o salipovo. Aí é assim, é tribalismo. Então vamos vos mostrar. Se é tribalismo, nós também vamos botar as tribos já funcionar. Ou é norte, ou sul. Esse, o problema é que o Angola não quer falar isso. Somos todos iguais. Não é. Eu fui criado por uma senhora chamada Cessá Diaboloca. Filha de Minga Diaboloca. Minha avó não tinha medo. Minha avó falava a verdade. É assim que tem que ser. Porque quando a UNITA começa só a colocar sulanos na liderança da UNITA, está no excluir, logo não tem como apresentar o projeto para fazer a UNITA chegar lá. Porque nos dá medo. Porque quando chegar lá, vocês Caluanda vão todos para baixo. E aí, fica como? Ou vamos mudar o país, ou vamos mudar o país. Tem que se despir do tribalismo. Ou é por Angola, é por Angola. Ou é por Angola, ou é por Angola. Se a UNITA fosse real, um dia vocês vão perceber. O próprio Prajá que o MPLA criou para destruir a UNITA ia usar o mesmo Prajá para remover o MPLA. Isso é estratégia. Mas não posso explicar aqui, porque o MPLA vai criar meio de se autopreservar, porque estratégia é estratégia. Quando a UNITA não chama para conversar, Califa, vem cá, qual o teu problema com a UNITA? Senta aqui, explica. Mas, velho, é assim. Entendi. Estamos a confundir que você se vendeu. Eu sou muçulmano. Eu sou daqueles do Irã. Você líder, morre, mas não se vende. Eu não sou esses influencers que vocês chamam de ativista. Toda hora. Não tem comida. O povo não sabe que não tem comida. A escola não tem carteira. O povo não sabe que não tem carteira. Agradece por não ter comida. Agradece por não ter carteira. Agradece por não ter abrigo.
Porque o MPLA está a nos ajudar a dizer, eu não sei governar, se juntem e nos tirem daqui. O MPLA tem que melhorar, o MPLA não tem que melhorar nada neste país, porque o MPLA não tem capacidade de fazer. E está sendo justo, está sendo honesto. Agora, quando vem ativista aqui suplicar, o MPLA tem que fazer, esses ativistas gostam do MPLA. Porque se o MPLA melhorar, o MPLA não vai sair. O MPLA tem que melhorar a carteira, o MPLA tem que melhorar as coisas. Esses gostam do MPLA, esses que já se venderam. Esses já se venderam há muito tempo para o Mos Khalifa. O MPLA não tem que melhorar nada. Porque se o MPLA realmente melhorar, a UNITA vai entrar em extinção, o Prajá não será ouvido, o Luiz de Castro, nós, eles vão desaparecer. Dá só comida no prato dos angolanos. Dá. Dá comida no prato dos angolanos, dá abrigo nos angolanos. Como disse realmente o senhor lá que lhe promovem de empresário, só é empresário porque o MPLA ainda está vivo. Quando o MPLA desaparecer, já não será empresário cangamba. Ele disse o quê? Se colocar milho no prato do galo, tudo vai melhorar. Não é verdade? É verdade. Muito obrigado, Mos Khalifa. Fiquem com o Criador do Universo.